Na verdade, existem 3 Sevens. Juntando informações antigas que eu consegui enquanto fazia os vídeos pro canal, mais novas informações sobre a 4ª temporada que ainda nem lançou, eu consegui perceber uma coisa. Não só o Seven pode lembrar de mais do que a gente imagina do passado dele, como ainda é bem o fato de que todas as reaparições do Seven antigo, entre aspas, no corpo do Seven atual, podem nem ser realmente do Seven antigo mesmo. É sim uma outra coisa. O 3º Seven. Deixa eu explicar. Bom, dia família que fala é Dory. Faz um tempo que eu não faço um videozinho pra esse canal, não é? Já começa dando like, se inscrevendo no canal, tá? Já comemorar o primeiro vídeo em uns 3 milhões de anos. Bora lá. Confere bem, se você perceber, na primeira aparição lá do Seven antigo, entre aspas, no corpo do Seven atual, você nota uma coisa. Antes disso, o Seven não era tão habilidoso assim. Essa é a verdade. Ele foi basicamente obliterado pelo robozinho lá de Stan, sendo que ele não conseguiu nem desviar do negócio. No caso, o tiro. Ele não conseguia pegar os negócios ali com hashi, não conseguia fazer nada. E, sinceramente, o maior feito dele nessa época foi desviar de uns frisbees que tava jogando lá os cachorros. E eis a questão, logo depois que ele conseguiu lá ter aqueles flashbacks, o passado dele e tal, que culminou na derrota do cachorro louco pelo Seven antigo, pelo menos que a gente imaginava na época, a luta que vem logo a seguida dessa foi a luta contra quem? A 13. Eis a questão, na luta contra a 13, apesar de o Seven não ter dado lá um show e tal, ele com certeza se mostrou muito mais habilidoso e inclusive conseguiu desviar melhor dos ataques da 13, conseguiu utilizar a tesoura de uma forma muito mais ofensiva e realmente mais habilidosa, realmente como uma arma de ataque, sendo que ele não chegou nem perto disso quando tava lutando contra o cachorro louco. Eis a questão, eu acho que esse Seven aí, que a gente vai chamar daqui gente de Seven fodão, no caso que seria o suposto Seven antigo, na verdade é o Seven atual com as memórias do antigo, no caso a personalidade do atual, só que com as memórias e as habilidades do antigo Seven. E sempre que o Seven tem esses lapsos de memória, ele consegue algumas das habilidades e fica um pouco mais forte, já que ele lembra um pouquinho mais do seu eu do passado, mas ainda é o Seven atual, não é o Seven antigo. Volto a falar isso. Recapitulando, na verdade não é o Seven antigo e o Seven atual, é o Seven antigo, que é o Seven dos flashbacks, o Seven atual, que é o que a gente vê normalmente, e o Seven fodão, que é quando o Seven atual consegue as memórias e as habilidades do Seven antigo. Pode parecer que isso não tem nada a ver com a teoria, mas acredite, vai ser importante depois. Uma prova que o Seven antigo é diferente do Seven fodão é o fato de que nos flashbacks o Seven sempre foi apresentado como sendo alguém sério, frio, não muito falador e tal, sempre evitando falar e fazer piadinha ou qualquer coisa parecida, às vezes até mesmo evitando lutar contra pessoas simplesmente porque não fazem parte da missão, entre aspas. Bem diferente do Seven fodão. Desde a primeira aparição dele, ele tinha um toque de arrogância, tipo, ele segurou a guitarra, ele podia simplesmente ter destruído, derrotado o cachorro louco ali mesmo, mas ele fez questão de segurar a guitarra, dar um sorrisinho a gente tá muito fácil, quebrar a guitarra e aí derrotar. Tipo, todo esse processo só pra derrotar o cara. Não é uma coisa que o Seven antigo, que era super, ultra, mega determinado e fazia tudo certinho e era muito perfeccionista quando o assunto era suas missões, faria. Isso vai para todas as aparições do Seven antigo e do Seven fodão. Em todas as aparições do Seven antigo, ele tava sério, calmo, sereno e só cumprindo as missões. Enquanto todas as aparições do Seven fodão, ele sempre tava com um sorrisinho macabro, com uma risadinha meio idiota, fazendo algumas piadinhas e ainda falando muitas vezes. Tipo quando ele tava lutando contra o príncipe de Stan, onde ele falou lá goodbye, basicamente faz um chacota do seu inimigo. Aí vocês podem até dizer que, mas na luta contra o Stan, o Seven tava refazendo lá os passos lá, quando ele foi lutar contra todos os assassinos e tava protegendo aquela mulher e sei lá do que. Não cola, deixa eu explicar. Se você ver aquela cena, basicamente o Seven tava lá copiando realmente o que ele tava fazendo, o que ele fez no caso, na luta lá contra todos os assassinos de Xuanwu. Mas isso não implica que o Seven antigo que tava fazendo isso. Pode ser muito bem o Seven fodão que tava copiando aquela cena, especialmente porque, sei lá, ele achava a cena maneira, no caso o Seven atual, não se esqueçam, é a personalidade do Seven atual fazendo isso. O Seven atual achou aquela cena muito maneira e tava copiando ela por causa disso. Ou ele pode simplesmente estar querendo zoar, tava querendo fazer alguma chacota com o cara, ou podia simplesmente estar basicamente só querendo dar um samaço no meio da luta com a 13. E todas as opções faz mais sentido que o Seven antigo confundir a 13 com a menina lá dos flashbacks, salvar o Shao Fei simplesmente porque sim, já que não faria sentido com o próprio momento que tava sendo parodiado, entre aspas, que onde o Seven tava lutando contra todo mundo, mesmo com aquela garota, que no caso seria a 13 nesse caso específico. Além de que a própria cena tem algumas diferencinhas. Por exemplo, na cena original lá, que no caso é do Seven antigo, o Seven antigo não tava segurando ela porque tava querendo se mostrar, não, era porque ele simplesmente tava segurando ela porque ela tava prestes a cair lá, tava muito mal. Enquanto nessa cena nova ele fez isso com certeza só pra poder ficar tipo, olha só, eu tô segurando a mina aqui, eu sou muito foda. Ou pelo menos é essa sensação que eu tenho quando eu vejo essa cena. Tipo, toda vez que eu
vejo, parece muito que é isso que ele tá querendo fazer. E além de tudo isso que eu falei, ainda tem o que aconteceu lá no final. Quando o Seven fodão vai ameaçar lá o Daibo, ficou estranho, porque sinceramente, por que ele teria que se apresentar pro Daibo falando que ele é o assassino da Zananã? Por que ele fez aquilo? Bom, não faria sentido se ele estivesse simplesmente recriando a cena, mas faz muito mais sentido se ele estivesse tentando avisar pro amigo dele que não era bom ele ficar com um cara, no caso com o Seven, porque o Seven sabia naquele momento que ele era um assassino importante e que tinha pessoas atrás dele. Por isso que ele tava alertando o Daibo para ele ficar longe dele, não ameaçando ele para ir embora, porque sim, ou não entendi ainda direito por que exatamente ele faria isso, considerando de novo que ele ajudou o Shao Fei. Mas a parte mais importante é que você deixou o like, se inscreveu no canal, compartilhou e comentou aí o que você achou nessa teoria. Só zoando aqui, mas vamos sério, dá o like, se inscreve no canal. Lembra que eu tinha dito lá no começo que o Seven, que sempre que ele fica no Seven fodão, ele acaba ficando um pouco mais forte porque ele ainda tem um pouquinho os resquícios da memória do Seven antigo e tal? Então, isso dá pra perceber muito bem na luta contra o Dente Vermelho. Apesar do Seven não estar supostamente, segundo o Fênix Azul, utilizando a adaga de forma correta, ele ainda assim conseguia desmontar e remontar a adaga, basicamente a seu bel prazer. O que não faz sentido considerando que ele não sabe como fazer isso, que ele não sabia que essa era a forma correta de se utilizar a adaga, já que ele nunca viu a adaga sendo utilizada. Porém, faria sentido se ele já tivesse visto no caso pelos olhos do Seven fodão, que no caso, naquele momento já tinha utilizado a adaga na frente do Seven normal, entre aspas, utilizado entre aspas também, pelo menos 2 vezes, tanto na luta contra o Príncipe de Stan, quanto na luta contra o Pirata Jack. Ah, mas o Seven não lembra nada que acontece quando ele tá da forma do Seven fodão, e sei lá do que, porque no episódio após a luta do Stan, o Seven fala que não sabe de nada, que esqueceu, e o que eles estão fazendo aqui, blá 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 blá. Não. Você tem que olhar isso pelo ângulo do Seven. No ângulo do Seven, o que aconteceu? Ele foi lá, conseguiu resolver o problema. Depois ele esqueceu algumas das informações lá do Seven antigo, porque ele não conseguia mais lembrar o que aconteceu, mas ele ainda conseguia lembrar o que ele fez e exatamente algumas técnicas, algumas habilidades que ele utilizou. E após isso, ele desmaiou. Só que quando ele acordou, todo mundo tava apreensivo, olhando estranho, achando que o Seven tinha mudado completamente. E então ele queria o quê? Deixar as pessoas tranquilas, mostrar que tava tudo tranquilo, que ele não tinha mudado. Então por isso que ele ficou daquela forma lá, que ele agiu daquela forma, basicamente para fazer as pessoas acalmarem, ficarem mais tranquilas. Não porque ele não lembrava do que tinha acontecido naquele dia, no caso, na luta. Inclusive faz mais sentido que ele esteja fingindo do que realmente que isso tenha acontecido, porque não faria sentido nenhum ele lembrar de toda a luta, mesmo aquela parte específica onde ele virou o Seven fodão, e depois que ele acorda, ele simplesmente age normalmente. Faria ainda menos sentido, mas agora faz muito mais sentido se ele estiver fingindo que tá agindo normalmente. Sempre após o Seven fodão aparecer, o Seven fica um pouco mais habilidoso e um pouco mais forte do que antes. Sempre mesmo. Inclusive, você pode perceber isso até pela própria luta na 3ª temporada, a luta final, porque basicamente o Seven tá no seu ápice lá, pelo menos até nesse momento. Ele tava muito habilidoso, tava conseguindo fazer uns negócios absurdos, usar a espada de uma forma incrível, tava realmente muito top mesmo, que não faria sentido porque ele não treinou em nenhum momento da viagem, ou antes ou após a luta contra o Dente Vermelho. Dito isso, uma nova informação comentada por um inscrito pode provar todas as coisas. Não provar completamente, mas aumentar ainda mais a chance de que essa teoria esteja certa. Um inscrito comentou basicamente que aqueles 3/2 episódios que eu tinha mostrado aqui no canal, que no caso supostamente eram episódios feitos por fãs, na verdade foram feitos pela equipe, só que foram abandonados depois. O que faz bastante sentido, considerando que provavelmente foi abandonado por causa do filme, que deve acontecer antes dos eventos da 4ª temporada. Mas ainda assim, mesmo assim, esses episódios ainda são canônicos, de certa forma, porque eles ainda são o que o autor queria escrever, o que o autor queria fazer, e ainda principalmente, mais importante, ainda são o que o autor pensou que iria acontecer. Nas lutas dos 2 outros episódios, você pode ver que o Seven tá muito habilidoso, muito forte mesmo, mas mais importante, no final, quando o Seven vai utilizar lá as memórias do Seven antigo, ele se funde com o Seven antigo e tal, porque precisa ficar mais forte, a espada muda de azul para roxo. Mas se você lembrar bem, na luta contra o Stan, a espada tava azul, e em algumas outras cenas roxo, mas a maior parte do tempo tava azul, o que pode significar que realmente era o que eu tava dizendo. O Seven lá, o Seven fodão, não é o Seven antigo, é uma fusão específica do Seven antigo com o Seven novo, a personalidade do Seven novo com as habilidades e as lembranças do Seven antigo. E naquela luta ficou completamente roxo a espada, porque ele finalmente tinha abraçado completamente seu passado. E o motivo dele ter feito o que ele fez lá com a 13, né, aquele finalzinho lá do 2º episódio, /3º episódio, depende de qual episódio você viu, você vai perceber que ele tava falando meio mal com ela, provavelmente porque ele ainda lembrava dela e tal, ele continuou
continua sendo o Seven atual, vamos dizer assim. Só que ele queria afastá-la completamente, porque ele finalmente sabe quem ele era e quão perigoso é ficar perto dele. Mas bom, essa é a teoria, esse é o vídeo. Dá o like, se inscreve no canal e, por favor, comenta aí o que você achou da teoria. Pra mim ela é perfeita, não tem falha, mas se você conseguir achar uma falha, gente, eu desafio você. Mas não esqueça de dar o like, hein? Se inscreve no canal e adeus!